gente! Voltei dessa vez para falar do livro A Cidade e as Serras. Então vamos lá. A Cidade e as Serras, livro que está no vestibular da FUVEST para 2018, vestibular 2018. Então cai em 2017, né? No fim do ano vai cair. E este livro, do Essa de Queiroz, é meio que uma pegadinha, né? Que a FUVEST faz com a gente, porque o Essa de Queiroz é um autor do realismo, né? Conhecido pelas críticas mordazes a todos os setores da sociedade portuguesa, né? Acontece que esse é um livro já do fim da vida dele. Esse livro foi publicado em 1901. E aí o Essa já tá outro Essa, assim, né? Há quem diga que ele, de certa forma, se arrependeu de ter tanto criticado a sua pátria e esse seria um livro de reconciliação com Portugal. Enfim, eu tô aqui pra contar pra vocês o que acontece no livro, capítulo a capítulo. É bastante coisa, apesar do livro não ser grande, mas eu tava aqui meio que preparando algumas coisas pra falar e eu não faço ideia do tamanho que esse vídeo vai ficar. Mas eu sei que você que precisa vai ser guerreiro, vai seguir comigo até o fim, então vem comigo que eu vou contar pra vocês. Bom, A Cidade e as Serras, obviamente, né? Temos um spoiler no título, que vai tratar da oposição entre a cidade e o campo, né? A primeira parte do livro se passa na cidade, e a segunda parte do livro vai se passar no campo, e aí é como se fosse uma ode ao campo, assim, né? Até ideais árcades, digamos assim, dessa valorização da natureza, mas a gente vai chegar lá. O livro começa no primeiro capítulo, óbvio que o livro começa no primeiro capítulo, eu quis dizer. No primeiro capítulo, o livro começa com a apresentação do narrador, que é o Zé Fernandes, que é um amigo do nosso protagonista, que é o Jacinto. Acontece que existem milhares de Jacintos nesse livro. Mentira, existem 4. Na verdade, você precisa se preocupar com 3. Na verdade, você precisa se preocupar só com 1. Mas ele vai começar contando sobre o primeiro Jacinto, que era o avô do Jacinto, protagonista que a gente vai acompanhar aqui, tá? Sobre o primeiro Jacinto, que seria o avô do nosso Jacinto, o Zé Fernandes começa a contar que ele era chamado de Dom Galeão, é o primeiro Jacinto, né? E um dia estava Dom Galeão andando por Portugal e ele escorregou numa casca, acho que de laranja, se não me engano, caiu. E aí veio um homem e o ajudou esse Jacinto a se levantar. E quando ele levantou e ele viu esse homem, era Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. E aí pronto, nossa, o velho ficou apaixonado por Dom Miguel, ele era já miguelista, né? Que era o conservador, e aí você vai lá perguntar pro seu professor de história pra ele te explicar melhor essa parte aí dessa guerra civil em Portugal, né? Dom Pedro contra Dom Miguel, conservadores contra liberais, enfim, o Dom Galeão era apaixonado pelo Dom Miguel. E aí quando o Dom Miguel, ele fez na casa dele tipo um altar, assim, com a bengala, quando ele tava andando, que caiu, que o Dom Miguel tocou na bengala, então ele põe essa bengala como se fosse um objeto de devoção. Quando o Dom Miguel sai de Portugal, né, por conta, né, do exílio, enfim, o Jacinto, Dom Galeão, Jacinto Velho, diz: eu também não quero ficar aqui nessa terra sem Dom Miguel, também vou embora. E ele vai pra Paris. Ele vai pra Paris com a mulher, que é a Dona Angelina, e o filho dele, que se chama Jacinto. Mas que gente sem imaginação, não é mesmo? Jacinto é o filho do Jacinto. E aí eles vão pra Paris. Lá ele compra um palacete, que vai ser muito importante pra gente. Ele compra um palacete no número 202 da Avenida Champs-Élysées. Sabe, Campos Elíseos? Não é o bairro aqui de Campinas. E nesse palacete eles vivem uma vida muito boa, de mesa muito farta, até que o Dom Jacinto, Dom Galeão, avô, morre de indigestão. De tanto que ele comia. O filho, que é o segundo Jacinto, que é o Cintinho, ele era doente, ele era muito magro, muito pálido. Os empregados chamavam ele de sombra, porque ele andava à noite, magro, pálido. Ele era muito doente, ele se casa, mas ele morre antes do filho dele nascer, né? Ele tinha problemas de saúde. E este filho que nasce, finalmente, é o nosso Jacinto, né? Então é o terceiro Jacinto e é esse que a gente vai acompanhar. É a história dele que a gente acompanha aqui. Esse Jacinto era chamado pelo narrador Zé Fernandes, que é um amigo dele, portanto, de Príncipe da Graventura. Por quê? Porque ele tinha tudo. Ele nasceu já com muito dinheiro, ele era bonito, ele tinha muita sorte, né? Ele rico comprou um dia para ajudar na loteria, não sei, ganhou, né? Ele brinca que as nuvens, quando pegavam o Jacinto desprevenido sem guarda-chuva, elas seguravam a chuva até ele chegar em casa e depois soltavam, né? Ele brinca, então, ele chama o Jacinto de Príncipe da Graventura, porque ele tinha tudo, tinha muita sorte e tudo pra ele sempre deu muito certo.
Esse Jacinto, então, nosso Jacinto, vamos dizer assim, né? O Zé Fernandes fala meu Jacinto, porque é sobre ele que a gente tá contando a história. Ele é muito rico, é o príncipe da graventura. E ele vai defender a ideia de que o homem só é superiormente feliz ou verdadeiramente feliz quando ele é superiormente civilizado. Ele até tem uma fórmula que sempre cai nas provas de literatura a respeito disso, de que o que leva o homem à felicidade é a suma ciência e a suma potência. Ciência no sentido de saber, de conhecimento, e potência no sentido da tecnologia. Claro, a tecnologia disponível naquela época, né? Então ele vai dizer que o homem só pode ser feliz quando ele tem a suma ciência, que é o saber, quando ele estuda, quando ele adquire esse saber da humanidade, e quando ele tem a potência, que são as máquinas que estão disponíveis para ele. E isso só se encontra na cidade. Esse saber e essa potência das máquinas só existe na cidade. Portanto, o homem só pode ser verdadeiramente feliz dentro da cidade, dentro do que ele chama de civilização. Segundo ele, no campo existem duas necessidades só: comer e procriar, e mais nada. Guardem essas duas necessidades que a gente vai falar disso lá no final, tá? Então a única coisa que se faz no campo é comer e procriar, segundo Jacinto. Aí no fim do primeiro, tudo isso é o primeiro capítulo. No fim do primeiro capítulo, o Zé Fernandes precisa ir para Guiães, né, que é uma parte de Portugal, no campo, onde ele tem família. Ele precisa resolver uns assuntos de família e ele acaba ficando lá por 7 anos. Quando ele avisa pro Jacinto que ele tá indo, o Jacinto age como se estivesse morrendo. Ele fala, então, eu tô indo pro... Por que você vai? Pelo amor de Deus, o que você vai fazer lá? Porque para ele o campo é o pior que pode acontecer para um ser humano, ir ao campo, né? E aí o Zé Fernandes acaba indo, o Jacinto acompanha ele até, né, a estação, enfim, de trem, como se estivesse indo pro enterro. E Zé Fernandes passa 7 anos no campo. Durante esses 7 anos ele levou um livro para ler, mas ele nem abriu o livro. De tantas coisas que ele tinha para fazer lá e de tantas outras coisas, de tão feliz que ele foi. E assim acaba o capítulo 1. No capítulo 2, depois de 7 anos no campo, Zé Fernandes volta, portanto, para Paris. E aí ele vai encontrar o 202, né, que é o palacete no Campos Elíseos, todo modernizado. Durante esse tempo, o Jacinto comprou muitas outras máquinas, muitos objetos mais, inclusive instalou um elevador. E isso é muito ridículo, é muito engraçado, né? Eu acho esse livro engraçado. Eu acho... Nossa, morri de rir. Puta que pariu, sensacional. Mas ele é engraçado. Eu não consigo falar, por exemplo, das obras realistas como aquele saco que eu falo das obras românticas, porque esse livro é legal, é massa. Claro que existe o entrave da linguagem, de ser mais antigo e tal, mas, mano, é muito legal. E aí, ele instalou um elevador. A casa tem 2 andares, mas ele instalou um elevador. E olha que ridículo. O elevador espaçoso, tapetado, ele oferecia para aquela jornada de 7 segundos confortos numerosos: um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Um percurso de um andar pro outro, tem um divã, tem um mapa. Em 7 segundos, bicho, você não consegue nem bocejar, já chegou, né? Então, assim, começa aqui, e a gente vai ter isso muito ao longo do livro, uma série de... O Eça de Queiroz vai nos preparando, né? Através de coisas que seriam ótimas, ele vai mostrando quanto essas coisas são ridículas. E a gente pode fazer uma comparação com hoje, né? Que a gente se acha muito tecnológico. Alguns aplicativos que a gente tem, que eu posso fazer tudo sem eles de uma... Não tudo, mas enfim. Alguns servem... Pra quê? Eu poderia viver sem eles ou fazer as mesmas coisas sem tê-los. É mais ou menos um pouco dessa brincadeira que ele faz aqui, quando ele põe um elevador para uma jornada de 7 segundos. É uma crítica e é ridículo, ele tá fazendo uma piada aqui, né? Além disso, o Jacinto comprou mais livros, então ele tem uma biblioteca de 30 mil volumes agora. Você faz ideia do que são 30 mil livros? É muito livro. E aí ele comprou também várias maquininhas, muitas máquinas. Ele comprou um telégrafo, ele comprou um relógio que mostra a hora de vários lugares do mundo ao mesmo tempo e vários aparelhinhos. Mora com o Jacinto Grilo, que é um negro que pertenceu, ele veio com Dom Galeão, ele pertenceu, né, a Dom Galeão como propriedade, né? Ele veio para Paris com Dom Galeão, então ele cuida do Jacinto. O Zé Fernandes começa a falar, porque ele vê várias engenhocazinhas, vários objetozinhos, e ele não sabe para que funcionam. E aí ele pergunta pro Jacinto: ô Jacinto, para que servem todos esses instrumentozinhos? Houve já aí um desavergonhado que me picou. Parecem perversos, são úteis. E o Jacinto conta, né? Às vezes eles magoam, ferem. Já me sucedeu inutilizar cartas por as ter sujado com dedadas de sangue. É uma maçada.
Então veja, pra quê? O negócio é feito para ajudar, mas ele atrapalha, porque você usa, ele machuca e mancha a carta de sangue, você tem que fazer outra. Então, até que ponto isso está de fato ajudando ou está atrapalhando? E aí aqui ele conta também das águas, né? O Jacinto tinha uma qualidade imensa de águas, porque segundo ele a água da cidade era muito contaminada, com micróbios e tudo mais. Então ele diz que ele ainda não encontrou uma água boa. Adivinha onde ele vai encontrar essa água, né? Então ele brinca aqui que era muitas águas. Águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de sais, outras em garrafas bojudas, com tratados terapêuticos, impressos em rótulos. Era uma coleção de águas em busca da água perfeita que ele nunca havia encontrado. E como eu disse, a gente já faz ideia de onde ele vai encontrar. Assim, fim do capítulo 2. No capítulo 3, louca. No capítulo 3, ele conta também que o Jacinto tinha várias escovas e conta o ritual quando ele acordava. Ficava 14 minutos para pentear, porque tinha várias escovas para pentear o cabelo. Além disso, ele fala um pouquinho sobre a monumental sala de banhos, que era uma coisa enorme, maravilhosa, com vários jatos. Então, é um jato de água fervente, um jato disso, um negócio, um tamanho, uma banheira. Imagina esse banheiro enorme, maravilhoso, com várias tecnologias do banho possíveis para a época, tudo dourado, né? E ele conta também das toalhas. Jacinto enxugava as mãos, primeiro com uma toalha de felpa, depois uma toalha de linho, outra de corda entrançada para restabelecer a circulação e uma de seda frouxa para repolir a pele. É um metrosexual, Jacinto, né? Muito preocupado, então, com todas essas modernidades, né, que ele podia ter. Ele vai contar também das ocupações do Jacinto. Jacinto não precisa trabalhar, Jacinto é um herdeiro, né? Mas ele se envolve com várias coisas inúteis, assim. Ele é comandatário do jornal não sei o quê, diretor da Companhia dos Telefones de Constantinopla, sócio dos Bazares Unidos da Arte Espiritualista. Então, assim, ele tem várias funções inúteis, né? Pra passar o tempo dele aí, já que ele tem muita grana. E aí também, nesse capítulo 3... ele vai descrever um momento de mesa muito farta, mas o Jacinto não tem apetite, né? Ele tem de tudo, mas ele não tem fome. Ele não consegue comer bem. Bom, ainda nesse capítulo 3, eles vão passear no Bosque de Bolonha, né? Que é tipo shopping center, assim, da época. Todo mundo ia passear no Bosque de Bolonha. E aí é a história do ver e ser visto. Então todo mundo ia, e é sempre a mesma coisa. E estão sempre as mulheres com as suas roupas e chamando a atenção disso. E estão sempre os homens fazendo não sei o quê. E é aquela coisa da alta sociedade, do ver e ser visto. E o Jacinto fica de saco cheio disso, mas ele não consegue assumir. Não, mas até que é bom. Não, é bom, mas já vai de saco cheio. E aí acontece um acidente no banheiro, porque o jato de água fervente se solta e começa enlouquecido a girar, soltando água fervente no banheiro inteiro. E aí molha tudo, destrói os tapetes, a parede. E aí molha o negócio elétrico, então faísca, pega fogo, destrói a sala de banhos. O acidente vai parar até no jornal, né? Até que ponto essa suma potência das máquinas está ajudando ou atrapalhando a vida. Ainda no fim desse capítulo 3, eles vão falar sobre as cocottes francesas, que são as mulheres, né? Que são algumas mulheres da sociedade que são sustentadas por um grupo X de homens, e a importância delas para essa sociedade, porque é importante ter mulheres bonitas, que deem mole para eles e que frequentem as festas e tudo mais. A mais famosa delas, no livro pra gente aqui, é a Madame Doriol. Eu não sei se isso diz Oriol ou Riol, é um R só, eu não falo francês ainda. Então, Madame Doriol, vou chamar assim, perdoem se eu estiver equivocada, é a mais famosa, a mais amiga deles ali. No capítulo 4, acontece uma festa no 202, um jantar, né? E o grão-duque, que vai comparecer a esse jantar, ele mandou um peixe especial, um peixe caríssimo e raríssimo para ser preparado especialmente para esse jantar. E aí na cozinha, o Jacinto tem dois ascensores de pratos, né? Como a cozinha é provavelmente embaixo e a sala de jantar em cima, no 202, ele tem 2 ascensores, então, que você bota o prato, sobe o prato, depois desce. Muito bem, para servir o jantar. Guardem essa informação. Um pouco antes da festa começar, acaba energia. Aí, puta que pariu, aquele desespero. Que nós vamos fazer sem energia, mas logo volta. Foi só um sustinho. O que você ia fazer sem energia? Já não sei, porque todas as máquinas, enfim, não vão funcionar. Aí, durante a festa, acontece um problema, porque o peixe não vem. O que tá acontecendo com o peixe? Eles vão atrás, vão verificar e descobrem que o peixe ficou
preso no ascensor que está enguiçado. Então, aquele peixe raríssimo, caríssimo, que o Grão-Duque trouxe especialmente para o jantar, ficou enguiçado nesse ascensor. Não é o elevador é o elevador, e esses ascensores de comida são ascensores. Esse ascensor travou, parou, e o peixe ficou lá. E aí eles falam, como é que a gente vai fazer, meu Deus? Aí alguém tem a brilhante ideia de dizer, mas por que não trouxeram a mão? E é isso que eu tô dizendo. Todas essas coisas que o Essa coloca vão fazer parte dessa crítica, né? Toda essa tecnologia, às vezes, atrapalha e dificulta. Se a gente fizesse do jeito tradicional, seria mais fácil. Se tivesse trazido o peixe na mão, não tinha acontecido isso. Aí tá lá o peixe, aí a cena é ridícula, porque eles não conseguem desemperrar o ascensor, tá lá travado com o peixe no meio, e eles decidem pescar o peixe do elevador. E aí o Grão-Duque que vai pescar, e é ridículo, porque pega a bengala de um, a outra empresta uma joia pra fazer um gancho, e aí fica o Grão-Duque lá suando, de ajoelhado, tentando pescar o peixe. Então, assim, é ridículo, né? Ainda no finzinho desse capítulo, que é o capítulo 4, tem uma sacadinha do Essa, que é o que faz a gente gostar. A gente gostar. Que é o que me faz gostar dessa de Queiroz, que é quando ele fala, na hora da sobremesa, ele diz: quando se serviram hortelãs gelados que se derretiam na boca, o divino poeta, um dos caras que estava lá, murmurou para meu regalo seu soneto sublime a Santa Clara. E aqui é uma grande ironia, porque essas hortelãs é um prato preparado com pássaros. E aí Santa Clara seria uma das seguidoras de São Francisco de Assis, que defende os animais, né? Então essa incongruência da cidade, né? Você fala de São Francisco de Assis, mas você tá matando os pássaros para poder comer. No fim do capítulo 4 acontece uma coisa muito importante, que é: Jacinto recebe uma notícia de Tormes. Tormes são as terras de Portugal, que ele tem, né, da família dele. Ele recebe uma notícia de que aconteceu um acidente, uma tragédia. Choveu muito lá, deu uma tempestade, e a capela que continha os ossos dos antepassados dele, aconteceu um acidente na capela, desmoronou tudo, os ossos se misturaram, saíram do chão, e tá tudo uma grande bagunça. E aí Jacinto fica desesperado e manda dinheiro e manda ordens para que se reformem então essa capela, né? E devolvam os ossos dos seus antepassados ao lugar. Fica aí essa ideia do chamado dos seus ancestrais, esses ossos que saem da terra. Carneiro que me disse isso, mestre Carneiro, né? Beijo, Carneiro. É como se fosse um chamado ancestral. Ele tá lá em Paris, mas os ossos dos portugueses lá no campo brotam do chão falando: ô, chega aí, né? Bom, assim termina o capítulo 4. No capítulo 5 acontece então uma reforma no 202, e reforma no 202 significa o quê? Mais objetos, mais máquinas, ostentação de Jacinto aqui. Entre eles, uma máquina para abotoar as ceroulas. Precisa disso? E um aparelho para remexer salada. Um aparelho para remexer freneticamente as saladas. E aí quando o Zé Fernandes vai experimentar, espirra vinagre no olho do Jacinto. Então aquela história, né? Os aparelhos que são feitos para ajudar, mais atrapalhando do que ajudando. O Jacinto adquiriu ainda mais livros. A casa tá transbordando de livros. Zé Fernandes tem pesadelos com os livros. Ele sonha com os livros. Sonha que Deus tá lendo Voltaire, que é muito massa essa passagem. E aí a gente fica sabendo um caso do Zé Fernandes. Ele conta que ele se apaixonou por uma mulher que era até feia, que era Madame Colombe, e ele tem um caso de 7 semanas com ela. Ele gasta muito dinheiro com ela, e aí um dia ela some e vai embora. E ele fica, o que nos leva a crer que ela era uma mulher interesseira, e aí ele fica muito na fossa, toma um porre, passa mal, vomita, dá bafão, fica de bode, Zé Fernandes. Isso não tem muito a ver com a história, na verdade tem, né? A gente para de falar do Jacinto, ele para de falar do Jacinto e vai falar dele, e você fala, mas não tem nada a ver. Na verdade tem, que é um pouco sobre essas relações que a cidade proporciona, né? Relações que não são relações verdadeiras, são relações por interesse e tudo mais. O Jacinto está entediado, ele sofre de tédio, né? Ele tem muita comida, mas ele não tem fome, ele tem de tudo, mas ele se sente o tempo todo entediado, né? Não parece que... Cadê aquela ideia de suma ciência e suma potência traz a felicidade? Não tá rolando, porque ele não tá feliz. E aí a gente tem a fala sensacional do Grilo, né? Que um dia o Zé Fernandes pergunta pro Grilo: Jacinto anda tão murcho, tão corcunda, que será, Grilo?
O venerando preto declarou com uma certeza imensa: Sua Excelência sofre de fartura. Sabe, vó, que dizia assim, barriga cheia, goiaba tem bicho? É mais ou menos isso, ele sofre de fartura. Ele tem de tudo. Quem tem tudo, não sente falta de nada, mas também não acha graça em nada, né? O que vem fácil, vai fácil, ou sei lá, não tem graça se você não conquistar e tudo mais. Eu não sei dizer pra você se isso é verdade ou não, porque tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei, né? Então, não sei, vocês aí, talvez alguns de vocês sofram de fartura. Se estiver sobrando, vou passar o número da conta depois, fica à vontade para ajudar uma pobre professora. No capítulo 6, portanto, Jacinto e José Fernandes, para sair um pouco do tédio, eles resolvem dar um passeio e eles sobem até a Basílica de Sacré-Cœur, que é o Sagrado Coração, que está, né, sendo construído em Montmartre. Então eles vão para um lugar elevado, de onde eles conseguem ter uma vista sobre a cidade. E ali eles começam a ter eles têm uma conversa muito legal, que tem vários trechos importantes aqui para vocês, tá? Jacinto chega a assumir até que a cidade é uma ilusão em determinado momento. O Zé Fernandes vai fazer um pouco dessa reflexão acerca disso, né? Então ele vai dizer que na cidade, esses milhões de seres que tumultuam na arquejante ocupação de desejar e que nunca, fartando o desejo, incessantemente padecem de desilusão, desesperança, de derrota. Que as amizades nunca passam de alianças de interesse. Na hora que você precisa de alguém, não tem ninguém, né? Então eles começam a fazer um pouco disso, fazer um pouco dessa reflexão. O que a cidade mais deteriora no homem é a inteligência, porque ou lhe arregimenta dentro da banalidade, ou lhe a empurra para a extravagância. Então, veja que aquela fórmula do Jacinto vai começando a trincar. E aí a gente tem uma ideia muito massa sobre a luta de classes aqui, né? A gente reconhece um pouco do velho Eça de Queiroz, quando ele diz assim: se ao menos essa ilusão da cidade tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantém, mas não. Só uma estreita e reluzente casta goza na cidade os gozos especiais que ela cria. O resto, a escura, imensa plebe, só nela sofre, e com sofrimentos especiais que só nela existem. E depois ele vai dizer para o Jacinto: a tua civilização reclama insaciavelmente regalos e pompas que só obterá nesta amarga desarmonia social se o capital der ao trabalho, por cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada. A sua esfalfada miséria é condição, falando para a plebe no caso, né? A sua esfalfada miséria é a condição do esplendor sereno na cidade. Para alguns terem o luxo que você tem, muitos não têm nada e se matam trabalhando, né? Ele começa a colocar essas ideias na cabeça do Jacinto. O Jacinto meio que pensa a respeito, mas não está convencido. Não parece se importar com isso nesse momento. Além disso, a gente tem também uma crítica do Zé Fernandes à igreja, né? Ai, crime do Padre Amaro, não, é muito mais light, né? Mas ele diz, falando sobre Cristo, esse adorável Filho de Deus teve demasiada pressa em recolher a casa de seu pai, morreu muito cedo, né? E os homens a quem ele incumbira a continuação de sua obra, envolvidos logo pelas influências dos Efraíns, dos Treves, da gente do Boulevard, bem depressa esqueceram a lição da montanha e do lago de Tiberíade, eis que por seu turno revestem a púrpura, e são bispos, e são papas, se aliam à opressão e reinam com ela, e edificam a duração do seu reino sobre a miséria do sem pão e do sem lar. A própria igreja, que deveria, segundo ele, seguir a ideia e a mensagem de Cristo, é corrupta e é uma das que ajuda a oprimir a plebe, a classe pobre. No capítulo 7, o Jacinto e o Zé Fernandes frequentam muito a casa da Madame de Oriol, né? Que é essa cocote. Na verdade, ela é casada, mas o marido mora em outra casa. Eles estão meio que assim, né? Essa coisa das aparências. E aí eles frequentam todas as tardes, eles vão na casa dela. E um dia descendo da escada, saindo da casa dela, eles encontram o marido saindo. Eles estão subindo e o marido tá descendo. E daí ele tá puto, eles falam: o que aconteceu? Ele fala: não, meu, é foda, né? Tipo assim, a gente tá separado e tal, mas existe, todo mundo sabe que a gente é casado. Então, tudo tem limite. Desde que ela fique... eu não ligo dela ter os amantes dela, mas se forem ricos. Se ela tava dando pro criado, gente, dando pro cara que conduz a charrete, aí já é demais, né? Então, assim... Aí, de novo, a pitadinha de Eça de Queiroz, que a gente conhece, né? As relações por interesse, né? As relações hipócritas que acontecem na cidade.
Aí o Zé Fernandes decide viajar, ele vai viajar pela Europa, ele passa um tempo viajando pela Europa, e quando ele volta, o Jacinto tá super triste, mais entediado do que nunca, e agora ele está fundado no pessimismo, né? No sentido da teoria do Schopenhauer. Aí você conversa com seu professor de filosofia, de sociologia, que ele vai te explicar melhor. Mas ele tá, então, de fato, dando ouvidos ao Schopenhauer, ele tá lendo e ele tá, de fato, seguindo essa ideia, ele descobre que é isso mesmo, ele tá nessa fase pessimista. Guardem isso que a gente vai falar disso mais pro final. E aí o Jacinto faz 34 anos, né? E aí, entre os presentes que ele ganha, ele ganhou uma mesa, que é uma engenhosa mesa, que se abaixava até o tapete ou se alteava até o teto. Pra que, Senhor Deus meu? Pergunta que o Zé Fernandes faz, é pergunta que a gente faria, né? Pra que uma pessoa quer uma mesa que desce até o nível do chão e que sobe até o nível do teto? Pra quê, né? E aí depois, em determinado momento, eles vão tomar um chá. Aquele grão-duque, aquele do peixe, envia um chá, que é um chá precioso, colhido flor a flor. Que é uma loucura, porque você veja, é o chá da pétala rei. É um chá raríssimo. E aí eles vão tomar o chá nessa mesinha. Mas aí o príncipe pegou a mesa e alteou, levantou a mesa pro Zé Fernandes, ficou assustado, até os cristais do lustre, não conseguiu, apesar de uma suada e desesperada batalha com as molas, que a mesa regressasse a uma altura humana e caseira. E o escudeiro de novo a levou, levantada como um andaime, quimérica, unicamente aproveitável para o gigante Adamastor, né? Então, de novo, puta que pariu, emperrou a porra da mesa, e vou fazer o que com uma mesa que vai até o... Leva essa merda daqui, né? E eles sentam para tomar um chá caro, fino, raro, e o chá é uma bosta, o chá não tem gosto de nada. Muito ruim. Veja que todas essas sequências desses desastres que vem acontecendo com eles na cidade só vão servir para reforçar depois a maravilhosidade que a gente vai encontrar no campo. Tem ainda também no finzinho desse capítulo 7 a história do arroz doce, que eles decidem comer arroz doce, daí, pô, arroz doce é massa, né? O Zé Fernandes pensa, arroz doce, que nem da roça. Só que quando ele vem, ele tá cheio de coisa, um monte de ingrediente, aí já tá zoado, eles comem, não tem graça, então é só mais uma decepção. No capítulo 8, Jacinto surpreende Zé Fernandes porque ele decide ir a Tormes. Porra, ele vai a Tormes pro campo? Como assim? Ele vai porque a capela, as obras da capela, né, que estava sendo reconstruída lá, finalmente estão ficando prontas. Eles vão fazer a cerimônia de trasladação dos ossos, vão voltar os ossos para a capela e ele decide ir assistir essa cerimônia. Mas assim, né, ele não vai do jeito que tá, então ele decide levar várias coisas, levar móveis, levar vários aparelhos, várias máquinas, para ele conseguir suportar essa estada no campo, porque ele não vai simplesmente ficar lá, né, nessa barbárie sem civilização. Decide levar móveis, tapetes, uma máquina de fazer gelo, né? Coisas assim sem as quais um ser humano não pode viver. E aí, em determinado momento, ele vê uma foto, entre as fotos do quarto do Zé Fernandes, de uma prima do Zé Fernandes, que chama Joaninha. Ele diz, quem que é essa aqui, essa gorda aqui? Zé Fernandes, ó como você fala, essa é minha prima, né? Guardem a Joaninha, porque ela vai aparecer ainda de novo pra gente. Bom, Jacinto escreve pro Silvério, que é um dos caseiros, capatazes, enfim, lá de Tormes, e manda, pode envidraçar essa casa, porque não tem vidro, né, nas janelas na fazenda. Só fecha e abre a janela. Manda botar vidro, manda pintar, manda limpar, compra um para-raios pra levar, né, pra serra, e manda encaixotar, começa essa ideia do encaixotar várias coisas sem as quais ele não vai poder viver no campo. Meses passados, tudo encaixotado, prontos, preparados. O Silvério nunca respondeu a carta dele dizendo, beleza, tá pronto, mas deve tá tudo certo. Vambora. Eles entram no trem e vão partindo com as coisas. Tá ele e o Zé Fernandes numa, né, provavelmente numa cabine mais chique, e o Grilo e um outro criado estão com todas as bagagens, os caixotes, as malas, tudo em outro. Acontece que em determinado momento eles precisam fazer uma baldeação e eles se perdem do resto. Então eles ficam sem as bagagens, sem o Grilo, sem o criado, sem os caixotes, com tudo, sem nada. Né? Acontece um problema aí com o trem na baldeação, que eles seguem viagem, mas as coisas deles e o Grilo ficam. E aí eles chegam a Tormes, em Portugal, sem nada, com a roupa do corpo. Zé Fernandes tem um jornal, Jacinto tem uma bengala. E a roupa do corpo, é tudo que eles têm. Então toda aquela preparação e tal, puta que pariu, chegaram sem nada em Tormes. Só quando eles chegam, eles ficam maravilhados, né? Principalmente o Jacinto, fica maravilhado com a paisagem, com o ar puro. Nossa, como a terra em si é bonita aqui.
eles chegam em Tormes morrendo de fome e eles descobrem que não tinha ninguém esperando por eles. Que o Silvério nem tava lá, que fazia meses que ele tinha ido visitar a mãe, porque a mãe ficou doente, tomou acho que uma chifrada de um touro, sei lá. Ele nem tava lá, não tava esperando por ele, as obras não tinham acabado, não estavam concluídas, não tinham colocado vidro, essas ordens dele nunca chegaram, né, por meandros do correio. E ninguém tava nem esperando, nem cama pronta pra eles dormirem lá tinha. Eles encontram o Melchior, que é um tipo um caseiro lá, que vai tentar dar um jeito pra eles se arrumarem lá, coloca uns colchões no chão pra eles dormirem. Pensa, o Jacinto da civilização, vai dormir no chão, bicha, vai dormir no chão. E aí improvisam uma janta pra eles, mas assim, a comida é farta e é deliciosa. Ele come com um apetite que ele nunca teve em Paris, né? E ele encontra uma água de uma fonte, ele fica louco, porque a água é maravilhosa, né? Veja, todas aquelas águas que ele, né, tinha na civilização aqui, essa água que vem direto da bica, ele se maravilha. E aí, assim, a sala é horrorosa, não tem janela, faltam umas telhas, umas poltronas tudo fodida, que faltam uns pedaços, uns furos, uns rombos. Mas a comida é maravilhosa, eles comem muito bem, e na hora que eles vão dormir, são 2 colchões no chão, então, né, nessas condições que eles estão. Eles, antes de dormir, eles contemplam o céu, e aí é aquele céu maravilhoso que a gente só vê no campo, né? Eu lembro quando eu fui para São Tomé das Letras, que é o céu mais lindo que eu já vi na minha vida, né? Porque você não tem a poluição visual, é afastado, é alto. Então é isso, assim, esse céu do campo, apesar de ter 1000 livros de astronomia na biblioteca dele, ele nunca teve esse conhecimento empírico de olhar para o céu e de ver o céu. E aí eles começam a filosofar, e aí eles dizem que eles estão iguais ali, porque o céu iguala a todos, mas na hora de dormir, o colchãozinho do Jacinto que tá no chão é melhor que o do Zé Fernandes, né? Então eles estavam tão igualados pelo céu, mas logo depois essa igualdade já passou. E com isso a gente termina o capítulo 8, eles dormindo, cansadíssimos, e o Jacinto decidindo, amanhã eu parto pra Lisboa, não tem condições de ficar aqui, nesse lugar que não tem nada pra eu viver, que não tem nada, né, nenhum conforto, nem nada, amanhã eu vou embora. No capítulo 9, o dia seguinte o Zé Fernandes acorda, ele vai pra Guiães, vê a família dele, imagina que o Jacinto vai voltar pra Lisboa e tudo mais. E aí ele fica um tempo, as malas dele acabam chegando na casa dele, lá em Guiães, tal, não sei o que, né? E aí um dia, quando ele vai dar umas voltas, tal, ele volta e, ai, Jacinto, tem notícias dele? Não, Jacinto tá em Tormes. Mas como o Jacinto tá em Tormes? Ele não foi pra Lisboa? Não, peraí, como assim? Ele ficou? Tá muito estranha essa história. Aí ele vai pra Tormes e encontra lá um Jacinto muito mais feliz, muito animado. Ele mandou colocar vidraças, pintou, limpou tudo, fizeram um mutirão, todo mundo ajudou, até ele pegou na brocha. Ai, não me interprete mal. E aí limparam tudo, pintaram, botaram vidraça, o Jacinto tá muito feliz e fizeram algumas melhorias, portanto, na casa. Eles descobrem que os caixotes todos que eles enviaram meses antes foram parar em Alba de Tormes, que é uma cidade na Espanha, e não Tormes em Portugal. Então os caixotes estão na Espanha e vão demorar muito tempo para chegar, com todas as melhorias que ele gostaria. E aí o Jacinto começa a curtir o campo, começa a curtir, né, essa situação e querer saber das árvores. E aí tem uma parte que ele diz: fiz toda sorte de cursos, passei pelos professores mais ilustres da Europa, tenho 30.000 volumes e não sei se aquele senhor além é um amieiro ou um sobreiro de árvore, né? E aí vem o Zé Fernandes, é um azinheiro, Jacinto. Tipo, ele não entende porra nenhuma, né? Mas ele começa a se interessar pela natureza. É capítulo 9, eu já disse que esse é o capítulo 9, é o capítulo 9. O Jacinto começa então a se interessar e ele diz: nossa, mas eu tava enganado, é muito possível ser feliz no campo. E aí o Zé Fernandes vai dizer: a vida no campo é boa pra quem tem dinheiro como você. O Jacinto diz: é o que aconselham estas colinas, essas árvores? Que viva na paz de um sonho vago e nada apeteça, nada tema, contra nada se insurja e deixe o mundo rolar, não esperando dele senão um rumor de harmonia que a embale e lhe favoreça o dormir dentro da mão de Deus. Hein? Não te parece, Zé Fernandes? E o Zé Fernandes vai responder: talvez. Mas é necessário então viver num mosteiro, com o temperamento de São Bruno, ou ter 140 contos de renda e o desplante de certos jacintos, né? A vida no campo é boa pra você que não precisa trabalhar, pra você que tem dinheiro. E aí o Zé Fernandes pergunta pra ele: mas nossa, você lembra? Pois é, né? Você lembra aquela história quando você ficou, né, adepto da teoria do Schopenhauer, do pessimismo, né? E aí, para nosso espanto, o Jacinto vai dizer: ó, que engenhosa besta esse Schopenhauer.
E a maior besta era eu, que o sorvia e me desolava com sinceridade. O pessimismo é uma teoria bem consoladora para os que sofrem, porque desindividualiza o sofrimento, alarga-o até o tornar uma lei universal, a lei própria da vida. Portanto, ele tira o caráter pungente de uma injustiça especial, cometida contra o sofredor por um destino inimigo e faccioso. Realmente, o nosso mal, sobretudo, nos amarga quando contemplamos ou imaginamos o bem do nosso vizinho, porque nos sentimos escolhidos e destacados para a infelicidade, podendo, como ele, ter nascido para a fortuna. Quem se queixaria de ser coxo se toda a humanidade coxeasse? É um pensamento interessante, ele diz, né? Esse negócio de sofrer. A gente só sofre quando a gente sabe que tem alguém que não tá sofrendo. Se todo mundo sofresse, foda-se. Mas, né? Se a humanidade inteira fosse coxa, quem quer reclamar? Eu só reclamo de ser coxo porque tem gente que não é. Eu reclamo de ser pobre porque tem gente que é rico. Eu reclamo de não estar num padrão de beleza porque tem gente que tá. Se todo mundo fosse gordo, ai, gente, que vida sensacional que a gente ia ter. Vamos todo mundo engordar. Bom, fica pronta a capela e eles vão fazer a cerimônia, finalmente, então, de levar os ossos dos antepassados. E aí o Silvério vai contar que quando aconteceu aquela história da chuva, da tempestade, eles não sabiam qual osso era de quem, porque apareceu um monte de osso ali. E como tinha 7 caixões, o que eles fizeram? Eles colocaram um pouquinho de osso em cada caixão, eles acharam 7 caveiras, né, que ele diz que são as 7 crânios, e eles puseram um em cada caixão e colocaram um pouquinho de osso aqui, um pouquinho aqui. Não tinha como saber de quem era o osso. Ele fala, no dia do juízo final, aí cada um pega lá, esse aqui era meu, esse aqui era meu, e eles se recompõem e tudo mais. É uma passagem engraçadinha que a gente tem aí. Acontece a cerimônia, né? Os ossos são levados para a capela e, teoricamente, Jacinto não tem mais o que fazer lá. Ele foi para isso, não foi? Não foi. Acontece que ele não vai embora, ele fica lá e ele decide criar, ele decide investir, ele quer plantar árvores. Vamos plantar árvores, ele não quer plantar uma horta, ele quer plantar árvores e que as árvores cresçam logo. E quando ele descobre o tempo que as árvores levam para ficar grandes, ele fala, meu Deus, não tem esse tempo. Né? Então assim, ele não entende ainda o tempo da natureza, ele quer investir, aí ele decide que ele vai colocar máquinas, vai fazer melhorias, ele vai investir no gado, que ele vai fazer uma queijeira, então ele vai trazer máquinas para instalar um jeito de fazer um queijo maravilhoso. E aí quando ele pensa quanto ele pode vender esse queijo, e aí o Zé Fernandes fala, meu, vai ser caríssimo, porque do preço que você vai gastar para produzir esse queijo não compensa, né? A gente produz assim, desse jeito aqui, já tá bom. Se trouxer máquinas e tudo mais, você não vai nem conseguir vender esse queijo, porque ele vai ficar caríssimo, né? E aí ele quer máquinas, ele quer gado, ele fica nessa loucura dos planos, e aí o Melchior e o Silvério vão, beleza, vamos fazer, mas hoje não dá, senhor, epa, não sei o que, vão distraindo ele, e os planos nunca saem do papel. Mas o Jacinto está insuportavelmente animado. Ele acorda às 6 da manhã para andar pelo campo, para ver o que ele vai fazer. Sabe pessoa animada que acorda às 6 da manhã feliz, né? E aí uma coisa massa que o Zé Fernandes fala é que o Zé Fernandes finalmente consegue ler um livro. Né? Ele tinha 30 mil volumes, mas ali um pedaço daqui. Agora ele tá com um livro por vez. Ele senta e ele tá conseguindo curtir aquele livro. Isso é muito legal. No capítulo 10, o Jacinto descobre que existe doença e miséria nas suas terras, né? Eles são pegos de surpresa por uma chuva, uma tempestade, e aí o Melchior ou o Silvério, agora não lembro quem que é, comenta que tem uma mulher que tá doente, com bexigas, e ele fala, doente? Mas como assim? Vamos lá ver. E eles vão até a casa da doente e ele fica surpreso de ver a situação na qual ela vive, a casinha pobre, que ela tá doente, que não tem médico, que não tem boticário, né, que não tem remédio. Ele vê a criança, o filho dela com fome, e ele decide que, peraí, isso não dá pra ficar assim. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar isso aqui. Eu quero ajudar essas pessoas. Ele decide investir, decide trazer um médico, trazer uma farmácia, dar mais dinheiro, fazer reformas nas casas de todos os trabalhadores da fazenda, que são quase 30. Vamos investir, vamos melhorar a vida dessa galera. E aí ele passa a ser... ele quer dar mais dinheiro para essas pessoas e ele começa a ter uma reputação na Serra de Meu. Ó, o cara que tá fazendo aí mudanças. Bom, no capítulo 11 essas mudanças começam a ser feitas e eles vão conversar um pouco sobre mulheres, né? Porque o Zé Fernandes fala, caramba, aqui há falta de mulheres. E aí o Jacinto diz assim, com efeito, aqui falta de mulher com M grande. Essas mulheres que existem aqui, elas devem parecer com legumes. São nutritivas, excelentes para panela, mas enfim, legumes. E não há perfume, nem graça, nem elegância, nem requinte numa cenoura ou numa couve. Não devem ser interessantes as senhoras da minha terra, né? Ele ainda está acostumado com as cocotes, as mulheres de Paris, com todo o seu pó de arroz, o seu perfume, os seus cabelos, os seus vestidos e aquela camada de civilização.
E aí Jacinto tem planos de construir uma escola, de construir um tipo de cinema, de construir uma creche, de trazer farmácia, escola, biblioteca. E ele foi começando a ser popular pela Serra, todo mundo vai falando dele. No capítulo 12, Zé Fernandes vai fazer aniversário, vai fazer 36 anos, ele vai dar uma festa. E aí ele convida a Joaninha, que é a prima dele, aquela que um dia o Jacinto viu a foto em Paris e falou: quem que é essa gorda? Ele chama a prima porque ele quer que o Zé Fernandes... Vai ser em Guiães a festa, né? O Jacinto virá e ele quer que eles se conheçam, mas a Joaninha manda uma mensagem que ela não vai poder ir porque o pai dela tá doente, ela tem que cuidar do pai. No capítulo 3 acontece a festa de aniversário do Zé Fernandes e o Jacinto aparece, aí as malas dele chegaram. Então ele aparece todo com a roupa de Paris e causa um mega estranhamento, né? Porque o povo simples de Guiães fica olhando pra ele achando estranho. E aí o Zé Fernandes tenta fazer graça na mesa, contar histórias de Paris, a história do enguiço do elevador, a história do arroz doce. Mas ninguém ri, ninguém entende, não faz sentido pra eles essa história do elevador, do peixe. Como assim, né? Ele tenta quebrar o gelo, mas vai ficando cada vez mais estranha a situação. E aí ele descobre que as pessoas estão comentando, há boatos de que o Jacinto, na verdade, é miguelista, né? Ou seja, conservador, e assim como o avô dele era, e que ele veio para Tormes para instaurar o miguelismo de novo, para trazer esse conservadorismo. Inclusive, há boatos de que o filho de Dom Miguel está morando em Tormes escondido, disfarçado de criado. São boatos ridículos, né? O Jacinto conta que quando vieram falar para ele, ele nem desmentiu de tão besta que ele ficou com isso. No capítulo 14, a gente tá acabando, eles decidem ir conhecer a Joaninha, né? Já que ela não veio pra festa, o Zé Fernandes decide levar o Jacinto pra conhecer a Joaninha, que tem 25 anos, né? Praticamente aí mais de 10 a menos do que o Jacinto, mas isso era normal na época, não só na época. E aí, eles vão, no caminho eles param numa taverna, e aí tem um maluco que fala que Dom Sebastião ia voltar, mas que aquele mito sebastianista, né, os portugueses, tem gente que ainda espera Dom Sebastião voltar. E aí e ele dá uma dessa de que, às vezes, ele pode voltar na figura de outra pessoa, encarnado, né? Então, essa ideia de que associação de que o Jacinto talvez possa ser o Dom Sebastião que volta, de tão bom que ele é conhecido como o pai dos pobres, né, por causa de todas as melhorias que ele tá fazendo. E aí quando eles chegam na casa da Joaninha, que é a prima do Zé Fernandes, que é uma moça bela, recatada, e do lar ela cuida das crianças, ela cuida da casa, ela provavelmente entende a flutuação da economia no mercado. Mentira, porque não tinha mercado nessa época. Mas ela é completamente bela, recatada e do lar. E eles se conhecem, Jacinto olha pra ela e 8 meses depois eles se casam. No capítulo 15, eles já têm um casal de filhos. Jacinto casou-se com Joaninha e tem 2 filhos. O quarto, Jacinto e uma menina. E aí, os caixotes finalmente chegaram, né? Anos depois, os caixotes da Espanha chegam. E eles, pra surpresa, porque aí o Zé Fernandes pensa, pô, fudeu, né? Nossa, agora ele vai voltar tudo assim como era, vai entupir aqui de coisa da civilização. Mas não, eles colocam algumas coisas, a maioria fica no sótão. Mas daí, assim, ele instala um telefone, né? E ele não consegue viver no campo sem algumas coisas, né? Então, ele vai fazendo algumas modificações ainda, ele instala o telefone. E aí, o Grilo tem, no fim desse capítulo 15, o Grilo tem mais uma excelente participação, né? Que ele diz, seu Jacinto brotou. Essa comparação com o campo, né? E agora, no campo, ele finalmente consegue ser quem ele gostaria de ser e consegue ser feliz. O último capítulo, que é o capítulo 16, eles sempre falam de ir a Paris, vão conhecer Paris, levar as crianças pra conhecer Paris, mas eles nunca vão, né? Na verdade, o Jacinto nunca mais, já tem um spoiler aí, ele nunca mais vai sair do campo. E aí o Zé Fernandes decide ir pra Paris, dar um rolê lá e conhecer, e ele fica extremamente de bode em Paris, né? Ele vê que a comida, ele vai comer e aí a comida é ruim, a comida é cara, ele recebe nota falsa de troco, ele começa a acompanhar aquela correria da cidade e ele vê que aquilo não faz mais sentido pra ele. Ele vai dizer, e então, enquanto fumava o meu charuto, estranhamente se apossaram de mim os sentimentos que Jacinto outrora experimentava no meio da natureza e que tanto me divertiam. Ali, à porta do café na cidade, né? Entre a indiferença e a pressa da cidade, também eu senti, como eles no campo, a vaga tristeza da minha fragilidade, da minha solidão. Quem me conhecia? Quem se interessaria por Zé Fernandes? Se eu sentisse fome e o confessasse, ninguém me daria metade do seu pão. Por mais aflitamente que a minha face revelasse uma angústia, ninguém na sua pressa pararia para me consolar.
E ele vai dizer que na cidade tem duas únicas funções, a do gozo e a do lucro. Lembra que o Jacinto dizia a respeito do campo, que no campo só tinha duas funções, que era comer e procriar? No fim, eles conseguem perceber o contrário, que na cidade é só gozar, né, os prazeres da carne e lucrar. E aí ele se sente muito mal. Na cidade ele resolve fazer uma visita ao 202, é muito triste, porque tá tudo coberto com panos, né? Ele vai ao Bosque de Bolonha e tá tudo igual, as mesmas pessoas vendo e sendo vistas do mesmo jeito. Aquilo já não faz mais sentido nenhum pra ele. Resolve dar uma passadinha na Sorbonne, na faculdade. E aí ele fica indignado, porque ele assiste a uma aula e aí ele vê os alunos, a mocidade, né, indisciplinados, desinteressados pelo estudo. Aquilo é demais pra ele. Ele volta pra Tormes, né? E aí encontra Jacinto com a Joaninha, as duas crianças. E ele essa valorização. É aqui que é que é legal. É o campo, é o lugar onde a gente pode de fato ser feliz. Então, é muito bonitinho, é de boa, uma linguagem antiga, claro, mas é possível, né? E eu acho que ele traz sacadas muito legais, né? Por que eu acho muito mais legal do que ler um Iracema? Porque não é só uma narrativa, né? Tô dizendo que Iracema é só uma narrativa aqui, os livros do romantismo não me pegam, mas ele traz pitadas de críticas que ele fazia à época, a civilização da época, e que a gente pode claramente fazer um paralelo com hoje em dia, né? E quanto mais civilização o homem tem, quanto mais ciência, mais saber, mais potência, parece que ele não consegue ser feliz, né? E aí fica um pouco dessa coisa do campo, quando a gente vai pro campo, que a vida é mais simples, a gente é mais feliz, né? Mas assim, porque a gente tem dinheiro, porque vai ser camponês filha da puta miserável no campo, dependendo do sustento, do suor, de arrancar da terra o seu suor, que também não é massa, né? É massa ir pro campo com certo conforto, que é o que o Jacinto faz, né? Ele adapta um pouco o campo para sua civilização. Mas enfim, de qualquer maneira, esse vídeo já deve estar gigantesco. Eu vou parar por aqui, recomendando fortemente que você leia Cidade das Serras, que é muito fofo e que pesque todas essas alfinetadinhas que o Essa dava lá em 1901, em Portugal, mas que assustadoramente servem muito para o Brasil de 2017 também. Beijos, depois eu volto. Falo pra cacete, né? Puta que pariu.